Tamo de volta, Doses Milionárias aqui na 98.1 FM, ao vivo também pelo YouTube e Instagram, canais do Doses Milionárias. Entrou lá no YouTube ou no Instagram, digita Doses Milionárias e vem pra cá. Vamos falar um pouquinho aqui da área do direito, vamos falar sobre recurso especial e recurso extraordinário com ele, pela primeira vez aqui no Doses Milionárias. Senhoras e senhores, ele é professor da área de direito, vamos dar as boas-vindas para Ricardo Silva. Seja muito bem-vindo. Tudo bom, Ricardo? Tudo bem. E você? Tudo bem. Uma alegria te receber quando a gente chega aqui no estúdio rapidinho. Agora... agora tranquilo. Tranquilo. A Nanda nos recomendou você, foi super bem recomendado. Ah, obrigado. Obrigado, Nanda. Nossa querida Ananda, que está ali com o nosso querido deputado, o Thiago Manzoni. Bom demais, lá na Câmara Legislativa aqui do Distrito Federal. Ricardo, deixa a gente te conhecer um pouquinho antes da gente entrar no tema. Pode ser? Quem que é o Ricardo Silva? Olha, eu sou pai, sou avô. Avô, cara? Eu tava achando que o grisalho era só o charme, pessoal. Não, tem uma netinha. Mas a afeição é de uma pessoa jovem ainda. Obrigado. Você tá com quantos anos? Desculpa a pergunta. 56. Tá novo, cara. É o que eu casei cedo. 56 anos. Eu casei cedo, aí eu tenho uma filha. Cara, mas se não é o grisalho, ninguém nem acredita, né, cara? Obrigado. Caramba, bicho. Valeu, já valeu a entrevista pra mim. Eu casei bem cedo, aí tenho 3 filhas, né? 3 filhos? 3 filhas, 3. Você tá no meu nível, assim, porque eu falo que eu sou um pouco incompetente, só que eu só fiz homem, cara. Eu sou doido pra ter uma menininha. Olha que eu tenho 4 já. É um privilégio, né? Ter filhos e meninas, então, é maravilhoso, né? São muito carinhosas e tudo. Aí já tem... Todas elas são adultas, né? 34, 33 e 29. E para mim é uma alegria muito grande, né? Família... É a base de tudo, né? Que poder ser pai jovem tem um outro lado, né? Porque você abre mão de muita coisa, né? Eu casei com 21, fui pai com 22. Caramba! E depois emendando, né? Mas ao mesmo tempo é bom porque você aproveita muita coisa junto, né? E tá jovem. Então isso aí é legal, eu acho legal. Que bacana. Você vai viver isso também, com certeza. Com certeza. O meu mais velho tem 16. O meu mais novinho tem 3, tá bem distribuído o negócio. Beleza, tá. E tem a galerinha do meio ali. Ô, Ricardo, tem um pessoal acompanhando, quem estiver acompanhando pode deixar sua mensagem, que a gente vai ler sua mensagem aqui. Mas quem mandou mensagem foi Amanda Marques. Sim, minha filha caçula. Ah, que linda. Botou aqui, ó. Ele falou, é uma neta linda e fofa. Exatamente. E a Isabela. A Isabela vai ser filha de qual das 3? É filha da Carolina, que é a minha filha mais velha, que é engenheira civil. Primogênita. Isso, é primogênita, exato. Muito bom. Pois é, você perguntou quem sou eu, né? Eu sou pai, sou avô, sou esposo, atuei durante décadas, né, em trabalho voluntários, junto às periferias do DF, desde adolescente. É mesmo? Por que isso? Porque eu vim de família muito pobre. E... Você morava onde quando você era criança? Quando a gente chegou em Brasília, a minha você família é de não é de Minas. Brasília? Eu vim pra cá com 6 meses, praticamente brasiliense, Vai, não nega um pão de queijo. Mas me conta aqui, Ricardo. Ricardo, você nasceu onde, cara? Belo Horizonte. Contagem, para ser mais exato, né? Que é coladinho em Belo Horizonte. Então, família grande, 13 filhos. Eu tenho 2 irmãos com necessidades especiais, né? E aí, eu sou o filho número 10. E aí, a gente trabalhou muito. Meus pais passaram muitos bons valores para a gente. E a gente... cresceu com muita dificuldade, né? Eles conseguiram proporcionar estudo, né? Todo mundo conseguiu ter sua vida. Hoje eles já são falecidos. A gente morou em Taguatinga, Sobradinho, morei em barraco de madeira, pra você ter uma ideia. Isso? Você tem 50 aí? 56 anos. 56. Cara, você chegou aqui no início de Brasília mesmo. Eu cheguei aqui em 68. Pois é, 68. Brasília, se eu não me engano, Brasília vai de 60. Brasília foi inaugurada em 1960. Porque hoje é inimaginável falar que Taguatinga tinha barraco, né? Sim, mas tinha. Porque a gente tá falando, pessoal, quem tá acompanhando não é de Brasília, Taguatinga, eu acho que hoje é uma das... Eu ia falar que era a maior cidade, porque hoje tem Águas Claras, que tá muito grande, o Gama também, mas Taguatinga com certeza é uma das maiores cidades do DF, né? É inimaginável hoje, tá, pessoal? Você imaginar um barraco em Taguatinga. Mas naquela época tava começando tudo aqui. Tinha muito. Como tem no Bandeirante, ainda tem alguns barracos de madeira, né? Então vim de família humilde, a gente trabalhou muito e trabalho desde criança também, né? Desde cedo, assim, com 14 anos eu já estava trabalhando de office boy. Olha só, e ajudava muito em casa, porque a gente sempre colaborou muito em casa, meus pais passaram esse valor pra gente, né?
Então, assim, fui me virando desde cedo. E tanto que eu só fui fazer faculdade, fiz 2 faculdades, né? Secretariado e Direito, depois que eu já estava casado. Secretariado e Direito. E Direito. Você fez onde, cara? Secretariado Executivo eu fiz na UPS. Ok. E Direito eu fiz no CEUB. E depois eu emendei com 2 pós-graduações, né? Enquanto isso eu tive 3 filhas. E continuando no trabalho voluntário, Você né? vai fazer Direito lá no CEUB com que idade? Eu entrei no CEUB, eu já estava coroa para a média da turma, né? Quando eu entrei no CEUB, foi em 93, eu estava com 25 anos. Com 25 anos. É legal a gente compartilhar essas questões. Eu acho que você estava novo. Hoje tem uma realidade diferente no nível superior, né? Porque hoje a gente tem muita gente lá com 40, 50, 60 anos de idade estudando. Sim. Quando você tinha 25, a gente tá falando de 20 e poucos. A gente tava de mais de 25 anos atrás. Talvez não fosse tanto a realidade como é hoje em dia. Mas na época, assim, para a turminha que tinha 17, 18, e o CEUB na época nós estamos falando aí de 1993, então tinha direito só no CEUB, o UNB e o DF, né? Cara, era difícil, e era caro, super desafiador você entrar na faculdade particular naquela época. Era muito caro e era concorrido o vestibular. Sim, bastante. Aí estudei, passei principalmente e tal. Direito. E eu acumulei 2 faculdades, né? Eu fiz secretariado e Direito durante 2 anos juntas. Fazia uma de manhã, uma de noite e trabalhava de tarde e era aquela correria, né? Com 25 você já estava com quantos filhos? Já estava com as 3. Com as 3 meninas, que é a Juliana, Carolina e Amanda. e Amanda. Isso. Muito, a Juliana veio aqui também, mandou vários corações pra você e falou: Ela é advogada eu sou também. a do meio, protesto. Advogada aqui, ó. Já entrou Isso. com recurso especial aqui. Já. Falou: te amo, papai. Angela Marques tá aqui eu também, me viu? derreto, a minha esposa, linda. Que já mandou aqui. E Já mandou advogada aqui, ó, também. Já botou um lindo. Professora Você durante casou muitos com anos. Sua mulher também se tornou advogada. Acabou se tornando, é Meu Deus, contagiante. imagina a pessoa em casa, o casal de advogados, a filha de advogado, imagina como é que é no momento das discussões. Tudo muito bem. É divertido, né? A minha esposa tem uma história linda, porque ela foi professora da Secretaria de Educação 25 anos em sala de aula, Que bacana, deu aula para alunos deficientes muito tempo, naquela época misturava tudo, né, na sala, tinha 20, 30 alunos, ela sozinha para cuidar de todos, tinha dia que ela pegava 3 ônibus, assim, para poder trabalhar, e fez faculdade também com dificuldade, que também era de uma família humilde, e depois que ela saiu de sala, foi para a parte administrativa, aí ela fez direito também, né? Claro que eu influenciei muito, né? Porque ela via a atuação e hoje a gente é muito parceiro, né? A gente, por exemplo, eu deixo ela no escritório quando eu vou trabalhar e a gente vai conversando, trocando ideias, falando sobre várias coisas. E a minha filha do meio, que é advogada, ela é criminalista. Amanda. Não, a Juliana. A Juliana. A Amanda, ela formou em Ciências Contábeis na UNB. Okay. E a Carolina, mais velha, é engenheira civil, como eu falei. Muito então, bom. assim, a gente a gente gosta muito, né, de estar junto, de curtir. Família é tudo, né? Adorei. Depois tem que fazer um corte só dessa fala aqui, ó. Família. Coloca só em mim aqui. Obrigado. Família é tudo. Adorei. Só fazer um ajuste aqui, pessoal, fora das câmeras. Pronto, aqui. Me conta um pouquinho como é que. Tudo bem, você fez o direito e tal. E aí você se torna professor. Como é que entrou essa parte? Tua esposa já via dessa parte da educação. Sim. Como é que aconteceu isso com você? Eu sempre gostei de compartilhar. Tudo que eu aprendo, desde criança. E, por exemplo, quando eu era aluno no ensino básico e tudo, eu já dava aulas de reforço, ajudava, era monitor. Às vezes eu ia no horário contrário da escola. A diretora, até quando eu estava fazendo a 8ª série, na época, né? Ela me deu uma sala, então eu estudava de manhã e de tarde eu dava reforço de matemática e português para os colegas. E teve uma vizinha... Gratuito isso? Tudo, voluntário. Eu sempre gostei de compartilhar, né? E Legal, já fazia trabalho em periferia. E tinha uma vizinha que, me lembro muito, Dona Esther, costureira, ela era analfabeta. E ela, muito humilde, assim, uma pessoa de um coração boníssimo, né? Já falecida, ela pediu que eu a alfabetizasse. E aí, com 12 anos que eu tinha na época, 13 anos, eu comecei a alfabetizá-la. Usei o método lá na época, né, que tinha, do Mobral, que era um movimento brasileiro de alfabetização. Peraí. Você tinha 12 anos? Sim. Você foi atrás de um método para ensiná-la a ler e escrever? Sim. Eu sou bem precoce. Ô, Carolina, Amanda, como é que chama a outra? Juliana. E Juliana, papai é um fenômeno, hein?
Ó, daqui a pouco a gente vai ler todas as mensagens aqui. Daqui a pouquinho, ó. O Álvaro escreveu aqui, ó. Álvaro Capucci, ele escreveu: família é tudo. Pois é, e aí eu sempre gostei de compartilhar. Então, quando eu trabalhei nas periferias durante muitos anos, né? Agora que eu tô um pouco afastado, investindo mais na carreira profissional, final de semana e tudo, mas foram 40 anos, né? Eu fiquei 40 anos atuando em periferia, dos meus 12, 13 anos até 2 anos atrás. E tudo que eu aprendi eu compartilhava, manualizava. Então eu por exemplo, até curso de culinária eu já dei na periferia. Eu gosto muito de cozinhar e tudo. Eu sempre me preocupei em manualizar, porque eu sou muito sinestésico. Eu gosto de escrever as coisas. Então eu gosto de manualizar. Então no trabalho voluntário a gente aprende muito, né? Então eu já dei curso de recepcionista, de culinária, parte de formação para atuar com jovens, com adultos e várias áreas. E aí, quando eu fiz direito, eu fui trabalhar com a ministra Eliana Calmon, que era do Superior Tribunal de Justiça, ela hoje é aposentada. E ela foi uma primeira ministra do STJ, e eu trabalhei com ela quase 20 anos. E foi uma grande escola, ela é uma grande professora, né, uma pessoa que me inspirou muito. E aprendendo com ela muita coisa sobre processo, quando a gente foi para o Superior Tribunal de Justiça, eu cheguei lá e me tornei assessor, tinha 28 anos, que era um dos assessores mais novos na época lá. E não tinha um manual, não tinha nada que me ensinasse como fazer os processos do STJ. Aí eu fui aprendendo com o auxílio dela e junto com os outros colegas que também não sabiam. E a partir dali, eu comecei a treinar as pessoas do gabinete, os estagiários, e o próprio STJ, depois de uns 4 anos, mais ou menos, ele me chamou e falou: olha, a gente sabe que você está ajudando pessoas de outros gabinetes e tudo, de forma voluntária, porque eu fazia isso fora do horário de trabalho. E aí eles falaram: vamos institucionalizar. E aí eu fui o primeiro, que eu tenho notícia, né? Tem até uma declaração do tribunal. Eu criei um curso para formação para atuar em gabinetes, justamente para trabalhar com o processo por excelência do STJ, que é o recurso especial, que é o processo que hoje o STJ, através dele, uniformiza a aplicação da lei federal em todo o país. E aí eu montei esse curso, então, em 2004, e foram centenas de alunos que passaram por mim, e aí começou a haver convites para eu atuar fora do STJ. Aí um dos primeiros convites, e que muito me honra, foi feito pelo ministro Dias Toffoli, ele era advogado-geral da União, e ele me chamou para poder dar esse curso para os advogados da União, porque eles entravam com recurso especial no STJ. Então, ele mandou primeiro uma assistente fazer o curso comigo no STJ, ela conseguiu uma vaga, aí ela gostou muito do curso, aí ele ficou interessado, e eu fui convidado, então, e contratado pela AGU na época, com dispensa de licitação pela minha notória especialização. Que para mim, assim, é um título equivalente, sei lá, um mestrado, alguma coisa assim, porque diz, né, numa linguagem bem popular, olha, o cara saca muito do que ele fala, né? Ele saca tanto que a gente não vai abrir licitação, não tem concorrência, é ele. Então, para mim, naquela época, eu tava com 38, 39 anos, foi assim, muito bom. Depois eu tive outra contratação também, com dispensa de licitação do Banco do Nordeste, e fui chamado a atuar em vários órgãos como instrutor. Ministério Público Federal, Tribunal Regional Federal, Petrobras, Banco do Brasil. E aí, essa minha questão de manualizar tudo, de poder explicar, porque não é só a questão de dar curso em si, que eu amo, né, de compartilhar, mas é a questão de democratizar o conhecimento. E hoje, a justiça, ela permeia a nossa vida como um todo. E não adianta, por exemplo, o advogado falar assim: olha, eu vou trabalhar aqui no TJ ou no Tribunal Regional Federal com juiz de direito, juiz federal, mas eu não quero saber do STJ, nem do Supremo. Não, não adianta. Por quê? As teses que o Supremo e o STJ julgam hoje, elas têm, a depender do processo, aplicação obrigatória nos tribunais de justiça, nos tribunais regionais federais, por juiz de direito. Então, todo mundo hoje em dia, a própria população sabe disso. Por exemplo, o julgamento que teve do Supremo dias atrás sobre a questão do atendimento ao usuário de maconha, não é? Que foi decidida num recurso extraordinário com repercussão geral. O que significou isso? Eu dou curso sobre RESP e RE. RESP é recurso especial, que é o recurso que o STJ analisa as teses federais, e RE é o recurso onde o Supremo julga violações à Constituição Federal. Então, eles agem provocados, né? Alguém entrou com processo, chega para eles. Quando eles decidem essas questões, se for no recurso especial, pelo rito do repetitivo que a gente chama, aquela decisão vale para o Brasil todo. Todos os tribunais têm que seguir.
Isso está na nossa legislação. E se for o Supremo julgando em recurso extraordinário, como aconteceu, com a denominada repercussão geral, ou seja, é uma causa que transcende ali só o próprio interesse das partes, é uma causa que tem uma repercussão econômica, social, política e jurídica, como foi essa causa, né? Essa matéria que chegou sobre a questão da quantidade da maconha para se caracterizar o usuário, o Supremo julgou em RE. Então hoje essa tese vincula todos os tribunais do país e todos os juízes. Então, conhecer RESP-RE é importante, né, é fundamental para todo e qualquer advogado. E a maioria não domina essa técnica de conseguir fazer o seu processo chegar no Supremo e no STJ. E o que eu ensino exatamente é isso. Como os advogados ultrapassarem, porque tem toda uma técnica e uma série de óbices, porque não é qualquer causa que vai. Como nos outros países do mundo. Os outros países do mundo é assim também. Inclusive o nosso Supremo e o nosso STJ aqui no Brasil são sobrecarregados, né? Os ministros têm, assim, milhares de recursos para analisar. Por exemplo, a Suprema Corte Norte-Americana julga aí, sei lá, 15, 20 processos em questão de meses. Aqui no Brasil, um ministro no STJ julga 1.200 processos por mês. Meu Deus. Né? Um ministro. Então, assim... a quantidade de processos que tem no Brasil, até porque as pessoas buscam a justiça porque, principalmente, as políticas públicas muitas vezes não funcionam. Fora os problemas pessoais, né, particulares, isso se reflete nos processos. E aí fica, hoje, né, saiu uma pesquisa recente, se não me engano, do Conselho Nacional de Justiça, nós temos no país atualmente 83 milhões de processos. Meu Deus. Então, boa parte pode ser resolvida através do pronunciamento do Supremo e do STJ, que julga a tese, irradia aquela tese para os tribunais e não precisa cada processo subir para o STJ e para o Supremo. Por quê? Cria, né, tem uma hierarquia, segundo o próprio ordenamento jurídico, e sem nenhum prejuízo para que o Congresso depois mude a lei como quiser. Não é? Que é uma das discussões, né? Sim, exatamente. Então, tanto que a decisão do Supremo, no caso da maconha, saiu claro no acórdão, está no informativo do Supremo disponível lá na internet. Aquela decisão é até que sobrevenha uma lei do Congresso Nacional, até que o Congresso mude aí, crie uma emenda constitucional ou faça uma lei. Dispondo. Que foi uma das críticas que talvez o judiciário estivesse legislando. Na verdade, tem um vácuo aí, né? Tem um espaço. E o judiciário só age provocado, né, Leonardo? Como eu te falei, o judiciário, ele só age provocado. O juiz, ele não acorda e fala assim, hoje eu vou julgar tal tese, porque isso é uma notícia ontem no jornal, ele não pode fazer isso. Ele só age porque alguém provocou ele no processo. E aí, o processo, ele não deixa de ser, como a gente brinca na Faculdade de Direito, é uma lide, é uma briga, é uma situação que causa a desavença social. E o judiciário vem para pacificar. Claro que numa briga sempre vai ter alguém insatisfeito, mas o judiciário surge, né, como uma evolução, porque senão a gente estava igual na época das cavernas, né, batendo e matando um ao outro, é o meio civilizado de se resolver. E, assim, eu tenho como missão, dentro dessa minha vida de compartilhamento, compartilhar esses ensinamentos, essas coisas, né, algo que eu gosto, então juntei duas coisas, né? Que é a minha vocação para dar aula. Dizem que eu sou bem didático e tudo. Eu gosto muito de falar, de exemplificar. E a questão de ver as pessoas terem consciência, né? Tanto que eu fiz trabalhos voluntários muito grandes com comunidades, orientando a procurar defensoria, orientando a minha filha, a Juliana, inclusive, trabalha na Defensoria Pública, né? Que é um trabalho muito nobre, de atender a população carente. Ainda tem muita coisa que a Defensoria precisa. Então, tudo isso aí, para mim, é uma forma da gente ajudar a melhorar o mundo. Eu só mudei o foco agora um pouquinho. Em vez de trabalhar só em comunidade carente, eu tento algo mais amplo, que é levar informação para as pessoas, que é uma forma também de auxiliar, né? Ô, Ricardo, me conta aqui. Você, pela tua jornada, pela história que você trouxe aqui, você teve em alguns órgãos importantes aqui no Distrito Federal, atuando até em órgãos federais e até em empresas públicas federais como o Banco do Brasil que você citou. Sim. Ensinando e educando ali.
Hoje você abriu isso, está abrindo para advogados de uma forma geral, ele não precisa estar necessariamente dentro de um órgão ou dentro de uma eu dou empresa cursos privados, do né? governo? Eu sou servidor do Superior Tribunal de Justiça, né? Ok. Então, assim, aqui eu estou falando como professor. Uhum. Eu não tenho autoridade para falar nada em nome do STJ e tudo. Mas eu sou servidor do STJ, isso é um fato, servidor concursado. Então, eu posso, como servidor, ser professor. Então, eu dou curso para advogados da área pública, advogados da área privada, eu dou palestras em universidades, em faculdades, palestras para a OAB, por exemplo, eu dei palestras em vários estados já, para a OAB algumas vezes, Ok. e faço inclusive eventos gratuitos também para a população universitária, porque justamente como eu falo, para mim falta ainda uma consciência a respeito da importância do recurso especial e do recurso extraordinário, porque são hoje essas duas ferramentas que fazem, na maioria das vezes, haver aí a fixação de um entendimento que vai mudar a sua vida, a sua rotina. Juros, vai ser alguma coisa relacionada a criminal, igual foi a questão da maconha, ou Lei Maria da Penha, ou vai ser alguma coisa relacionada à compra de um carro, ou empréstimo que você vai fazer, ou alguma coisa relacionada a tributo que influencia no seu bolso. Então, mais que nunca, e o Brasil é um exemplo disso, porque os julgamentos aqui são, inclusive, transmitidos ao vivo, nenhum país do mundo faz isso, pelo menos que se tem notícia, não. Eles têm pavor disso, porque você fica ali exposto, né, ao vivo. Então, a gente vê tudo o que acontece nesses julgamentos, é muito importante, e tem que tirar o chapéu para o nosso judiciário. Porque realmente, assim, quando você vê o direito comparado aos outros países como são, a transparência que tem aqui no Poder Judiciário é muito grande. Você televisionar um julgamento, ter tudo gravado, e tanto que você vê que de vez em quando acontece algum fato grave, as corregedorias, o próprio CNJ, eles tomam medidas contra os juízes e tem lá as provas, né? Filmagem, áudios e tudo. Nos outros países você quase não vê notícia disso. Você vê os julgamentos igual ocorrem, por exemplo, na Suprema Corte norte-americana. Tem só, igual no filme, o cara é autorizado a fazer um desenhozinho e publica para a imprensa. Mas raramente aparece fotografia ou filmagem dentro do tribunal. Aqui no Brasil, a regra é a publicidade. Entendeu? Então isso aí é algo muito importante para a nossa democracia. Mostra realmente a transparência, né? Muito bacana. Ricardo, me conta aqui, como é que funciona esse curso? Hoje ele é presencial, é online? Como é que é o formato dele? Eu faço das duas formas. Faço presencial, não é? Aí normalmente os cursos são aqui em Brasília, ou a gente programa uma forma condensada do curso e aí eu me organizo para viajar, de repente no meu período de férias ou no final de semana, já fiz nesse modelo, né? Vou pro local, sábado, aí aplicamos ele de forma concentrada, em torno de 15 horas, e faço online, que depois da pandemia é a forma que mais usualmente as pessoas pedem, que é mais confortável. E online tem de duas formas. Tem ele gravado, eu vou lançar, por exemplo, uma turma agora em agosto, não é? Eu não lanço turma desde o início do ano, vou lançar uma turma com um formato completamente novo agora, em agosto, né? Detalhando bastante, porque é muita coisa. Para você ter uma ideia, eu chego a ter mais de 700 slides de texto. Caramba. Que eu explico. E jurisprudência, tudo ali de cabeça, né, por causa da experiência desses anos todos. E tem também um online ao vivo, que normalmente acontece quando junta um grupo, né, de interessados, ou uma instituição como é o Banco do Brasil, ou Petrobras, ou um outro tribunal, se for o caso, e aí a gente faz ao vivo, porque as pessoas podem tirar as dúvidas. Mas sendo ou gravado ou online, sempre eu tiro dúvidas. Isso aí tem sempre canal, né, porque professor não pode deixar de responder ao aluno, né? A gente trabalha, evidentemente eu não trato de casos que estão correndo na justiça, porque eu sou servidor, eu não posso. Mas a gente abstrai a tese e trata daquilo academicamente, né? E se tal situação ocorresse, o que fazer? Então a gente trabalha sempre nessa linha, né, acadêmica como professor. Muito bom. Quem quiser saber mais informações do curso, como é que faz, Ricardo? Olha, eu estou no Instagram, aí é professor.ricardo.silva. E é professor mesmo, viu, pessoal? Não é prof não, tá? Só para não errar, vai escrever professor por inteiro, tá? Professor.ricardo.silva, né, Isso. Ricardo? Também Também estou no YouTube com o mesmo nome, professor.ricardo.silva, e tem vídeos no YouTube, eu disponibilizo bastante conteúdo, e tem o meu site, né? Eu tenho uma página também, professorricardosilva.com.br, tudo junto, né? Professor Ricardo Silva, tudo junto.com.br. Lá eu publico artigos, textos e coisas bem interessantes para quem advoga, especialmente perante o Supremo e o STJ.
Maravilha. Ricardo, a gente precisa fechar aqui, mas o Capucci trouxe uma pergunta aqui que eu queria perguntar também, só que a gente tá com o horário avançado. Você consegue explicar de uma forma bem sintética, bem simples assim pra gente, por que é importante, lê a sua pergunta aqui em Álvaro Capucci, por que é importante aprender tanto RESP quanto RE, pessoal que tá acompanhando pela rádio, por que é importante aprender sobre recurso especial e sobre recurso extraordinário? Você já trouxe um pouco aqui, só para fazer um resumo em cima da tua própria fala. Profundamente em 30 segundos, olha só, porque o RESP-RE, o recurso especial, recurso extraordinário, todo advogado precisa dominar, porque ele traz teses que vão interferir numa ação que às vezes você vai entrar. Se você entrar com determinada ação e não tiver pesquisado se essa tese está para ser julgada no Supremo ou no STJ, seu processo pode ficar suspenso na hora que você entra. Tem um chamado sobrestamento, suspensão. Enquanto o Supremo e o STJ ainda não decidiram determinada tese, mas já reconheceram que aquela tese é relevante para o Brasil, eles suspendem o trâmite dos demais processos que tem aquela mesma tese no Brasil todo. Então, um advogado, ele tem que saber que teses ali o Supremo e o STJ estão julgando. Outra questão muito importante também é a questão da empregabilidade. Por quê? A admissibilidade, a fase de conhecimento para um processo ser conhecido no Supremo e STJ, que é uma fase preliminar, antes de julgar o mérito, ela é um grande óbice. Mais de 96% dos processos que chegam no Supremo e no STJ não são conhecidos, porque os advogados não dominam essa técnica. Mais que de? É 96%. Meu Deus! Que é justamente essa técnica que eu ministro nos cursos. Olha, né? um alerta muito sério aqui para os advogados. Você que está acompanhando, conhece, tem amigos, colegas advogados. Muito importante que você fala aqui, hein? Sim, e o que acontece? A gente ensina essa técnica, descomplica, uma maneira de democratizar, tudo através, não é de livro doutrinário somente, nem de opinião, é através da jurisprudência, que são julgados do próprio Supremo STJ. Então, a gente pega da jurisprudência todos os pontos, né? São centenas de acórdãos, de julgamentos que a gente estuda, mostrando o caminho das pedras, como chegar. E isso, claro, aumenta a empregabilidade, aumenta a renda para o advogado, além de fazer com que ele consiga o resultado desejado para o seu cliente, ainda que não seja o resultado esperado, mas pelo menos o processo vai ser analisado, porque é do nosso íntimo, né? Quando a gente tem uma discussão, um processo judicial, que a gente queira uma resolução. Igual eu brinco, né? É melhor um fim horroroso do que um horror sem fim. Então, você não ter o seu recurso nem chegando lá, é o horror sem fim, porque você fica assim, e se tivesse chegado, o que teria acontecido? Quando você consegue que seu processo chega e seja analisado, você pode ganhar, que é maravilhoso, mas mesmo você perdendo, você teve uma resposta, um não. O pior é não ter resposta nenhuma, não é? Então, essas são para mim as questões importantes, né? Essa questão da democratização, do advogado ter mais emprego, mais oportunidade, é uma janela de oportunidades para os advogados dominarem técnica de recurso especial e extraordinário. Maravilha. Vamos fechar então com um convite aqui, pode ser? Sim. O pessoal tá mandando várias mensagens aqui, pessoal, só tem uma questão de limite de tempo. Essa câmera aqui é só sua. Ricardo, faz um convite pro pessoal, já deixa as redes sociais mais uma vez, os teus contatos, por gentileza. Pois é, eu aguardo vocês. Tem a minha página, professorricardosilva.com.br. Também estou no Instagram, professor.ricardo.silva, professor por extenso. Também estou no LinkedIn, né, onde eu tenho milhares de seguidores no LinkedIn, também como professor Ricardo Silva. E aguardo vocês. Estamos aí para estudarmos juntos. Que bacana. Ricardo, a gente vai se despedir aqui do Ricardo Silva. Tem uma história lindíssima e agora com um trabalho muito importante. Você que é advogado, você que é estudante de direito. Olha, se eu fosse estudante de direito, eu ia conversar lá com a minha diretoria lá na escola, o coordenador de curso, eu ia convidar ele aqui, ó. Você que tem um escritório de advocacia, que tal juntar os advogados, contratarem de repente esse curso para vocês, ou se ligarem nas turmas para uma turma, ou participar de uma turma aberta também. Você faz turma fechada, faço turma fechada juntar um time de advogados. Sim, faço, é muito comum. Tá fácil, tá acessível, fala com o Ricardo. A gente vai se despedir dele, mas antes, só te avisar que depois do break, quem vai estar com a gente é a doutora Poliana Gomes. Ela está à frente da Ciendo Endocrinologia, ela é médica endocrinologista, ela vem com um assunto muito peculiar, que é sobre quem fez a cirurgia bariátrica. Como que é o acompanhamento do endocrinologista para pessoas que passaram pela cirurgia bariátrica logo depois do break. Senhoras e senhores, mandando um abraço para toda a família que estava aqui, o pessoal todo que acompanhou.
Ricardo Silva, obrigado Muito demais. obrigado. Prepare-se para embarcar em uma jornada repleta de